Fala pessoal, boa tarde. Vou fazer uma live breve sobre o fato do ataque, entre aspas, ao STF com fogos de artifício. Bom, não sei, quem regula a idade aqui comigo já deve ter aprendido, né, lendo aí nas histórias da vida, livros de história, revistas, jornais, que ali na década de 80, precisamente no ano de 82, entre os dias 6 e 7 de novembro, o Movimento 19, conhecido por M19, que era um movimento paramilitar colombiano, atacou o Palácio da Justiça na Colômbia, né? E depois de muitas investigações, as autoridades chegaram à conclusão de que o M19 atuou sozinho. A minha análise daquele fato que já passou é que encobriram vários fatos, várias pessoas que estavam envolvidas, pessoas muito poderosas, e mantiveram que apenas um grupo de resistência atacou o Palácio da Justiça, lá na Colômbia, em 1982. Não obstante, temos outros fatos, né? O assassinato a pelo menos 3 candidatos à presidência, aquela mesma época que era dominada então ali pelo cartel de Medellín, que é assim conhecido, Pablo Escobar, né? Então muitas coisas acontecem pelo poder. Como diz a lenda, o poder é o poder. E esses cargos, a cadeira vale muito dinheiro, né? A cadeira de um deputado, de um senador, de um presidente, de um ministro de uma Suprema Corte, são cadeiras muito valiosas, assim por dizer. A instituição não tem valor, a pessoa não. O deputado Daniel Silveira, a pessoa Daniel Silveira, ela não tem valor para o sistema. Tem valor a instituição Daniel Silveira, enquanto ocupar aquela cadeira. Bom, estão dizendo que o STF foi atacado, né? Inclusive os próprios ministros. Foi abordado por alguns repórteres que me questionaram sobre esse ato. O que eu acho desse ato? Bom, o que eu acho desse ato? Isso não é nem de longe um ataque. Evidentemente que nós repudiamos qualquer tipo de ataque, seja ele violento, né, contra instituições ou contra a população. Nem o Estado pode atacar a população deliberadamente, que se manifesta pacificamente, né, de forma ordeira, e nem a população pode atacar o Estado de forma violenta desde que ele esteja cumprindo todos os parâmetros legais da questão. O ministro Dias Toffoli, evidentemente, disse que o STF não vai se sujeitar a ameaças, nunca se sujeitou e vai continuar cumprindo a sua missão. Claro que ninguém se sujeita a esse tipo de ameaça. Mas isso não foi um ataque, né? O ataque ao Palácio da Justiça na Colômbia se deu por um míssil. É diferente, né? Aí eu queria ver se os ministros não teriam medo. Por que eu digo isso? Eu não aprovo de maneira alguma esse tipo de atitude, tá? Eu acho que não precisa desse tipo de atitude, porque nós podemos, pelo debate mesmo de fato das ideias, seja ele de forma acentuada ou não, tomar o poder pelo voto, pela mudança da norma, né? Pela intelectualização da sociedade, pela politização da sociedade. Isso é muito importante de se absorver, para que as pessoas entendam isso. Bom, a minha leitura é o quê? Me perguntaram se eu era favorável ou contrário a esse tipo de ação. É evidente que eu sou contrário, embora eu não entenda isso como um ataque, de jeito nenhum, são fogos de artifício, né? Só que vamos colocar em um cenário hipotético que em algum momento algum extremista, cansado de tudo isso que está acontecendo no Brasil, ele consiga um lança-míssil e atire contra o STF, ou seja um extremista que odeia o presidente, atire contra o Palácio do Planalto, ou seja um extremista que atire contra o Congresso Nacional. Pessoal, me questionaram por quê. Isso é um ato reflexo, chama-se dano colateral. Isso se chama dano colateral. Existe um limite para tudo, né? Na Colômbia, quando eu comecei a mencionar, nós tínhamos grupos de resistência paramilitares, sei lá, Exército da Libertação, M19, as Farc, né? São várias outras facções que se formaram. Aqui no Brasil temos Comando Vermelho, PCC, TCC, Família do Norte e assim por diante, né? O que acontece é que lá na Colômbia, a época dos fatos que aconteceram lá, não foi o Pablo Escobar, quando atingiu
o Congresso, né? Ele chegou até o Congresso, ele foi candidato e foi eleito deputado em 82. Né? Aquela época não foi o Pablo Escobar que procurou os políticos, não. Os políticos procuraram o Pablo Escobar. Na Colômbia diz uma lenda que os políticos corrompem os traficantes, não é o contrário. E quem veio ensinar o narcotráfico aqui no Brasil foi o Pablo Escobar. Enquanto o Brasil vendia maconha, ele veio ensinar a rota da cocaína. E vários outros aspectos ele ensinou aqui, inclusive manobras orçamentárias, onde nasce lá, né, lá no presídio de Ilha Grande, né, todo o sistema da Falange Vermelha, né, a Caixa Comum, que eles ordenavam crimes e financiavam esses crimes de dentro do presídio. Presos políticos ensinavam a presos comuns. É onde o Brasil se tornou um narco-estado. O que acontece, que eu quero fazer a conexão nessa frase, é que, naquela época na Colômbia, os políticos procuraram Pablo Escobar para corrompê-lo e para que ele ingressasse à política. Aqui no Brasil não é diferente. Tem muitos políticos, né, que fazem a norma, fazem a legislação, e inclusive o STF também é político, tá? O STF não é o poder judiciário em suma, não. O STF é judiciário, mas ele é mais político que judiciário. Primeiro, que ele é totalmente indicação política. Segundo, que ele obedece a políticos o tempo todo, né, por vários tipos de ações e também de decisões que eles tomam. Muitas vezes, a esmagadora maioria das vezes, totalmente contrárias à vontade popular, à vontade do Brasil, e não é em defesa da Constituição, muitas vezes. O que acontece é que esse ataque ao STF, eu deixo aqui a minha visão, é que é um ato de pessoas que estão já indignadas. É claro que graças a Deus não foi um ato violento em si. Aí é muito fácil irmos à gente e falar, não nos sujeitaremos a ameaças. Eu deixo um recado aqui, e deixo um recado a todos os brasileiros, que o Brasil está começando a atravessar um momento de indignação social. Lá na Colômbia, na década de 80, eram grupos paramilitares que agiam de forma deliberada para poder derrotar ali a ideia contrária a eles. Aqui no Brasil se levantou um movimento social, né? As pessoas estão nas ruas, as pessoas pró-governo Bolsonaro, pacificamente, durante todo o tempo, não se vê um histórico de violência, e permanecem lutando pela democracia, pela coisa republicana. Só que sempre, em qualquer ação social, qualquer manifestação, qualquer tipo de levante social, nós teremos células contrárias de resistência, tá certo? Isso é protocolo que existe desde que o mundo é mundo, né? Desde que a civilização se entende por civilização. O que acontece é que essas pessoas irão se manifestar, as células terroristas, como os antifas, black blocs e outros, surgem para poder antagonizar nessas manifestações, e nesse momento de antagonismo, de briga, de conflito, o Estado, com poder pátrio, ele entra fazendo a sua ingerência para poder equalizar. De um lado temos a mídia, que por todas as notícias o tempo todo nos mostra de que lado estão, que ideologia defendem, e nós ficamos aqui, à mercê da mídia e dos comunistas. E também, às vezes, do judiciário. Já dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque contra ela não temos a quem recorrer. E é verdade. Uma vez o judiciário fazendo ingerências, desrespeitando aí o sistema de tripartição do Estado, ou seja, a tripartição dos poderes, realmente demonstra que eles estão em sua ditadura monocrática. E contra essa ditadura, nós não temos a quem recorrer. A minha análise desse fato do ataque ao STF, graças a Deus, foi com fogos de artifício, mas poderia ter sido pior. Vamos colocar aqui um roteiro de filme, de cinema hollywoodiano. Imagina que um grupo extremista se forme aqui no Brasil. E esse grupo, motivado evidentemente pela emoção popular, pessoas conclamando uma justiça de fato, né? Desobedecendo a norma que no Brasil ela foi feita e cada vez mais dilapidada para poder demonstrar a bandidolatria. Cada vez a nossa legislação ela vem mudando para acariciar vagabundo, acariciar bandido. Em um certo momento, as pessoas aqui, do nível da população, que não estão inseridas no poder, vão se revoltar. Até porque essas pessoas aqui que se mantêm aqui, que é a base da sociedade,
Elas colocaram os deputados, senadores, o presidente, os próprios ministros do STF, todos ali foram colocados de alguma forma pelo poder soberano, que está lá no artigo 14 da Constituição, né? Por meio do sufrágio universal. O STF não é por meio de voto, nós sabemos, contudo, alguém que foi eleito pelo povo indicou os ministros do STF, portanto, estão ali por conta do poder popular. Ora, uma vez que você está representando o povo, você precisa ter a certeza do que está fazendo e que está atendendo a maioria. Você não tem como atender minorias. A minoria, ela deve se adequar à maioria, tá certo? Por isso, as pessoas se indignam. A nossa legislação está atendendo a minoria e a maioria está ficando totalmente de lado. Nós não permitiremos isso jamais. Deixo um recado que o STF não pode ser atacado dessa maneira. O STF tem que ser respeitado, claro, como instituição. Contudo, não podemos conter atos como esse. Nem a polícia pode conter. Tá certo? Vai existir. Existirão outros grupos, existirão outras pessoas que não estarão satisfeitas com o cenário atual político. A geopolítica não está agradando a ninguém. O que acontece é que atos como esses são imprevisíveis. E nesse nosso filme hollywoodiano, imagine que surja um grupo extremista e resolva atacar de fato qualquer um dos poderes, qualquer uma das instituições. E que nesse cenário hipotético, deputados venham a morrer, né? Sejam de direita ou de esquerda, de centro. Ministros venham a morrer. O próprio presidente venha a morrer. O que eu quero falar para vocês é que, de fato, o Brasil está iniciando um momento que, na minha visão, é muito perigoso. É um momento de alerta. Isso nunca aconteceu, né, na história do Brasil. E quando acontecer, tenham a certeza de que isso não é vontade, não. Chama-se dano colateral. Isso é indignação, é raiva da pessoa que manda no Brasil, ou seja, o povo, que está sendo controlado por um círculo de pessoas muito diminuto e por vezes obtuso. Tá certo? Então eu queria deixar isso aqui como um alerta. O Brasil tem entrado e atravessado um momento perigoso e as pessoas não estão compreendendo a gravidade da situação. E as pessoas que eu digo são exatamente as pessoas que ocupam o poder hoje. Então, ministro do STF, né, todos os ministros do governo, o próprio presidente da República, qual é minha bússola política, os deputados e senadores, eu sugiro que tenhamos mais cuidados nas ações, né? Que tenhamos cautela, prudência na escolha das nossas ações pela nação. Porque essa nação, uma hora, ela pode se levantar, né? E como é que você detém 210 milhões de pessoas indignadas? A gente pode reduzir isso aí pela metade, porque vai ter sempre a parte que apoia totalmente e a parte que é a resistência. Agora, num cenário mais amplo, essas duas metades vão se conflitar, porque cada um vai defender o seu campo de ideias. Como que vocês vão agir? Vocês vão mandar o Estado matar milhares de pessoas para poder fazer valer o que foi lá defendido por Max Weber, né? Quando ele disse que o Estado tem o direito, na verdade o monopólio do uso da força, né? Foi proposto por Max Weber. É onde o Estado garante, pela maioria, que pode inclusive matar outra pessoa para garantir a paz, a ordem. Bom, o que eu quero dizer, ministro do STF, é que isso aí não passou nem perto de um ataque, né? Foi tão somente alguém soltando fogos em cima do STF. Contudo, poderia ser alguém muito mais hostil, né? Em um cenário hipotético. Poderia ser alguém louco, que não tem nada a perder. Isso, ministros, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi ou qualquer entidade que você queira orar.
Vocês precisam compreender que as pessoas não estão satisfeitas com as decisões de vocês. Os senhores e senhoras têm decepcionado muito o Brasil. Claro que esse ato não representa o Brasil, mas é claro que isso é um ato reflexo. Né? Terceira lei de Newton: toda ação requer uma reação oposta e igual. Não é assim? A gente aprende lá atrás. Enfim, essa é a minha visão do ato. Fogos de artifício. Distante do ataque lá em 82, 6 e 7 de novembro, na Colômbia, ao Palácio da Justiça. Aquilo foi um ataque. Aquilo foi um ataque. Disseram que foi uma organização paramilitar, o M19. Não acredito muito não. Eu tenho minhas outras convicções. Portanto, acredito que esse ato isolado, que não representa apoiadores do governo, isso não representa os apoiadores do governo. Tá? Os apoiadores do governo se manifestaram durante semanas e semanas pacificamente. Em momento algum houve um conflito. Quando esses antifas surgiram, eles começaram a atacar de uma forma muito deliberada a todos os manifestantes, inclusive espancando. Até mulheres idosas, com crianças no colo às vezes. Eles não têm escrúpulos. Indagado pelo canal CNN, em uma reportagem, a reportagem está no ar, eu avisei que eles fariam isso e que de forma escalonada iriam mudando o seu protocolo, aumentando cada vez mais e atacando pessoas. Então, o que eu queria dizer, senhor ministro Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Fux, Celso de Mello, todos os outros ministros, Rosa Weber, Lewandowski, Gilmar Mendes, tem muitos, Marco Aurélio Mello, os 11 ministros, vocês devem perceber que as pessoas estão indignadas com vocês e graças a Deus, a grande maioria esmagadora, 99,9%, não vão agir dessa maneira, com o que foi feito agora contra o STF, com fogos de artifício. Mas pode ser, em um cenário remoto, hipotético, mas pode acontecer de alguém ficar muito indignado e atacar de verdade. Esse que é o problema. O que eu estou dizendo aqui é exatamente o seguinte: de maneira alguma esse tipo de ação é aprovado. O presidente reprova totalmente. Eu reprovo, todos os deputados, eu tenho certeza, reprovam. Acho que a maioria das pessoas reprovam. A maioria das pessoas, falo novamente, 99,9% das pessoas. Contudo, isso aqui é mais vamos dizer que é uma colaboração. Existe um momento para a diplomacia e outro para a ação. Acontece que a diplomacia parece que já está acabando. Nós que estamos aqui no poder não conseguimos mais convencer a sociedade. A sociedade realmente está cansada. Né? Em um momento de pandemônio, né? Nem pandemia não, que o Brasil se tornou um pandemônio com esse coronavírus, vocês ainda continuam tomando decisões. Governadores, então, exagerando em seus papéis. Prefeitos, então, se acham monarcas, quase colocando um novo decreto para poder voltar à escravidão. Ou seja, isso é reflexo da raiva que as pessoas têm sentido do péssimo poder que vocês têm, da péssima gestão que vocês têm. Esse é o recado que eu queria passar para vocês. Essa é a minha visão. Não entendo, graças a Deus, como um ataque violento, porque foram fogos de artifício.